Bom dia, a paz de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estou aqui para nós darmos continuidade em nosso aprendizado acerca da Palavra de Deus, através dos raciocínios segundo as Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos procurar umas respostas e ela poderá nos ajudar. O assunto dedicado neste momento, ele é bastante extenso. Então tentarei fazer em vários capítulos com pouca duração para ficar melhor para nós assimilarmos bem o assunto. Perguntas e respostas. Uma pergunta acerca dos anjos. E eu estou fazendo esse estudo para nós entendermos o que a palavra de Deus fala acerca dos anjos. Os anjos, os seus nomes, quais os anjos que são mencionados na Bíblia. Existe uma curiosidade generalizada sobre os nomes dos anjos nas diferentes religiões e culturas. Mas será que os anjos têm nomes? Eles possuem personalidade e característica que os define ou distingue? Devemos chamá-los? Eles realmente existem? Vamos conferir nessas respostas, nesses estudos que estamos fazendo, para essas e muitas outras perguntas sobre os anjos, conforme a luz da Bíblia. Como nós sabemos, há muitas especulações sobre esse tema, mas a Bíblia Sagrada é a única fonte de informação que merece uma total confiança e nos dá as respostas necessárias às dúvidas que temos acerca dos anjos. O que a Bíblia diz sobre os anjos? Os anjos são seres espirituais criados por e para servir ao Senhor. Criado por Deus e para servi-lo. Eles são ministros da providência divina, atuando conforme a vontade e o governo de Deus. A palavra anjo tem a sua origem no latim de angelus, que por sua vez se originou do grego, que traduzido significa mensageiro. Em hebraico o termo é malach, significando o mesmo, aquele que fala e age obedecendo aquele que o enviou. A Bíblia não fala exatamente sobre características ou personalidade de anjos. Através de algumas evidências, pode-se subentender que eles foram criados, diversificados uns dos outros, com alto nível de inteligência, força e livre arbítrio. O fato de alguns anjos terem escolhido desobedecer a Deus, caindo da sua condição original, confirma que eles não são automatizados a servirem a Deus. Eles fazem isso por decisão individual, com amor e fidelidade ao Criador e Pai Celestial.
Nos diferentes relatos bíblicos, vemos que os anjos ocupam posições diferentes, exercem funções distintas, mas sempre com o mesmo objetivo: glorificar a Deus em louvor, em reverência e obediência constantes. Os anjos que são mencionados na Bíblia são... A Bíblia fala essencialmente de dois nomes de anjos, que é o Miguel e Gabriel, mas denomina outros grupos angelicais descrevendo suas funções e características, como por exemplo, anjo santo. Nós vemos em Marcos capítulo 8, no versículo 38. Anjos ímpios, que não conservaram seu estado original, os anjos que foram desobedientes a Deus. Nós vemos em 2 Pedro capítulo 2, no verso 4, e em Judas capítulo 1, no verso 6. E os anjos eleitos, nós vemos em 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 21. Para ministrarem diante de Deus. Além disso, a palavra de Deus declara que existem milhares e milhões deles e que estão em constante serviço ao Deus eterno. Confira os nomes e tipos de anjos em algumas referências descritas na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Os anjos que são chamados por nome na Bíblia são Gabriel. As características de Gabriel. Significa literalmente, o nome dele significa homem de Deus ou herói de Deus. Estudiosos e comentaristas divergem quanto a ser um nome próprio ou apenas um substantivo comum. Foi o anjo que apareceu a Daniel para esclarecer a visão sobre os tempos futuros. Também anunciou a concepção de João Batista a Zacarias e de Jesus a Maria. Pode ser um dos 7 anjos que assistem diante de Deus, conforme Apocalipse capítulo 8, no versículo 2. Parece que a sua função principal é ser intérprete de revelações divinas. Esse é o Gabriel. Agora vamos ver o Miguel. As características do Miguel. O significado do nome Miguel é quem é como Deus, certo? Quem é como Deus. É chamado de arcanjo em Judas, parecendo por essa designação exercer uma posição de liderança entre os anjos. Foi erroneamente designado como a segunda pessoa da Trindade por algumas seitas, mas isso não pode ser sustentado pelas passagens acerca de Jesus Cristo, que é Deus, infinitamente superior aos anjos, que são seres criados. Veja bem, os anjos são seres criados. Nós podemos confirmar em Hebreus, no capítulo 1, nos versos de 3 a 8. As classes ou tipo de anjos. Tem uma classe de querubins. As características dos querubins, há várias menções desse tipo de anjos na Bíblia. São tipo de guardas celestiais em constante exaltação ao Rei da Glória. São anjos destinados a glorificar a Deus perante o seu trono, defendendo a sua santidade. Aparecem registros desses seres no Jardim do Éden, no tabernáculo, como figuras sobre a Arca da Aliança, no templo e na descida de Deus à terra. Nós podemos ver as referências em Isaías capítulo 37, versículo 6, em Salmos capítulo 80, versículo 1, em Salmos 99, no capítulo 1,
em Gênesis capítulo 3, 24, em Êxodo capítulo 25, versos 18 e 20, Hebreus no capítulo 9, no verso 5, segundo Samuel 22, capítulo 22, versículo 10 e 11, e em Salmos 99, versículo 1. Quantas referências e respostas que a palavra de Deus nos dá. Serafins. Quem são os serafins? E qual é as características? Serafins são uma classe de anjos bastante aproximada dos querubins. Aparece somente em Isaías, no capítulo 6, glorificando a Deus e preparando o profeta Isaías para se aproximar de forma apropriada de Deus. Nós podemos ver a referência em Isaías capítulo 6, versículo 2 e também versículo 2 e 3, também Isaías no capítulo 6, versículo 6. Os principados, potestade, tronos e domínios. Características são classe de anjos que ocupam lugares de autoridade entre os seres angelicais. Dá a ideia de certa hierarquia entre os seres celestiais, com funções como chefe ou príncipe de anjos. Nós podemos relatar isso aí em Efésios capítulo 1, no verso 21, Colossenses capítulo 1 também, no verso 16, e Colossenses no capítulo 2, versículo 10, e 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Vamos fazer um pequeno intervalo para ficar os blocos mais curtos. Eu vou tomar uma água e brevemente voltarei para nós continuarmos. Tudo bem?